Se você quer investir em ações, mas sente que está comprando no impulso, ou pior, comprando só porque alguém te indicou, esse vídeo é para você. Porque analisar uma ação não é decorar nenhum indicador, não é olhar só o PL, e muito menos ver se o preço está caindo muito. Hoje eu vou te mostrar o processo completo, do zero até o nível mais avançado, do jeito certo, sem complicação, mas com profundidade. E no final, você vai entender exatamente o que você deve olhar antes de colocar o seu dinheiro em qualquer empresa. Mas antes de qualquer coisa, muda uma chave aqui comigo. Ação não é gráfico. Não é aquela linha subindo e descendo. Ação é empresa. E quando você compra uma ação, você está se tornando um sócio de um negócio. É disso que se trata. Então a pergunta principal não deveria ser se a ação é barata. A pergunta certa é: essa empresa é boa? Porque se o negócio não for bom, o preço não vai resolver isso. E o que eu considero uma empresa boa? Bom, para mim é muito simples. É aquela empresa que lucra de forma consistente, cresce ao longo do tempo, que não esteja afogada em dívidas e que tenha alguma vantagem que dificulte a vida do concorrente. Nada muito mirabolante. Mas quase ninguém começa por aqui. Então calma. Vamos por partes. O primeiro ponto é o lucro. Sem lucro consistente, não existe investimento. Existiria uma aposta. Porque, pensa comigo, se a empresa não ganha dinheiro de forma recorrente, ela não consegue crescer. Então ela não consegue reinvestir e não consegue gerar valor para quem é sócio. Então, quando você for analisar uma ação, abre o histórico de resultados e não olha só o último trimestre. Isso não conta toda a história da empresa. Olha pelo menos 5 anos. Se puder, olha 10. E se faça a pergunta simples: o lucro cresce ao longo do tempo? Ou ele sobe um ano e despenca no outro? Tem prejuízo frequente? Ou foi algo pontual por causa de uma crise ou um evento específico? Agora presta atenção nisso. Se uma empresa lucrou 1 bilhão 5 anos atrás e hoje lucra 2 bilhões, isso é crescimento de verdade. Isso mostra a expansão, mostra que o negócio está ficando maior. Empresa boa pode ter um ano ruim, crise acontece, ciclo econômico muda, mas ela não vive no prejuízo. E mais importante, quando ela cai, ela se recupera. Isso mostra força estrutural. No longo prazo, o que sustenta o preço de uma ação é o crescimento de lucro. Não é notícia, não é euforia, não é recomendação. É lucro aumentando. Talvez o preço não acompanhe no mês seguinte, mas no longo prazo, ele acompanha. Sempre. Segundo ponto, receita. Mas aqui eu quero que você pense diferente. Não é só sobre crescer, é sobre como essa receita é construída. Porque tem empresa que cresce vendendo mais e tem empresa que cresce aumentando o preço. E isso muda tudo. Se a empresa aumenta a receita porque consegue subir o preço sem perder cliente, isso mostra força de marca. Agora, se ela precisa dar desconto para manter o volume, a margem começa a sofrer. Outro ponto importante é entender de onde que vem esse faturamento. Se ele está concentrado em poucos clientes grandes ou a base é bem distribuída. Porque quando o resultado depende de 1 ou 2 contratos relevantes, o risco aumenta muito. Se perde um cliente importante, o impacto é imediato. Já quando a receita é pulverizada, o negócio tende a ser mais estável. E tem mais um detalhe: essa receita é previsível? Ou depende muito de um ciclo econômico? Empresas previsíveis tendem a oscilar menos. Você percebe a diferença? Agora não estamos olhando só se ela cresce, estamos olhando a qualidade desse crescimento. E isso eleva o nível de análise. O terceiro ponto é a margem. E presta atenção nisso, porque ela é a mais importante do que parece. Não adianta faturar bilhões se no final sobra pouco. Margem é o que realmente fica depois que a empresa paga todos os custos e todas as despesas. É aqui que você começa a entender se o negócio é eficiente ou se ele está só girando volume. Porque a empresa pode vender muito e ainda assim operar no limite com margem apertada. E quando a margem é apertada, qualquer problema pequeno vira um problema grande.
Se cai um pouco da receita, o lucro despenca. Sobe o custo da matéria-prima, a rentabilidade evapora. Agora pensa no contrário. Empresa com margem saudável tem espaço. Espaço para atravessar crises, espaço para investir, espaço para errar sem comprometer tudo. E margem consistente no longo do tempo mostra duas coisas importantes. Ou ela tem eficiência operacional melhor que os concorrentes, ou ela tem poder de precificação. Ou seja, consegue cobrar mais sem perder cliente. E isso é força. Em momentos difíceis, quem tem margem forte sofre menos. Quem já opera apertado sente primeiro. Até aqui a gente falou da empresa. Agora entra uma parte que muita gente começa por ela. E esses são os indicadores. Mas guarda isso. Indicador não decide nada sozinho. Ele só ajuda você a interpretar o negócio. E o primeiro que quase todo mundo olha é o PL, que é o preço sobre lucro. Ele é calculado de uma forma muito simples. Você pega o preço da ação e divide pelo lucro por ação. Só isso. Então, se a ação custa R$50 e ele lucra R$5 por ação no ano, o PL é 10. Ou seja, o mercado está pagando 10 vezes o lucro anual daquela empresa. Agora presta atenção nisso. PL baixo não significa que está barato. Pode significar que o mercado enxerga algum tipo de risco. E PL alto não significa que está caro. Pode significar o crescimento forte daquela empresa. O erro é olhar esse número isolado. O certo é comparar o PL com o crescimento de lucro. Empresa que cresce 20% ao ano pode justificar múltiplo maior. Empresa estagnada não. Então o PL não é a resposta. Ele é o contexto. Ele mostra quanto que o mercado está disposto a pagar por aquele lucro. Mas ele nunca deve ser analisado sozinho. Outro indicador importante é o ROI, que é o retorno sobre patrimônio. E aqui você começa a medir eficiência de verdade. O ROI mostra quanto que a empresa gera de lucro em cima do próprio capital. O cálculo também é muito simples. Você pega o lucro líquido e divide pelo patrimônio líquido. Se a empresa lucrou 1 bilhão e tem 5 bilhões de patrimônio, o ROI é 20%. Isso significa que a cada R$1 investido no negócio, ele gera 20 centavos de lucro no ano. Agora pensa comigo. Uma empresa que mantém um ROI alto e consistente ao longo dos anos mostra eficiência, mostra que sabe usar bem o seu próprio capital. Mas aqui tem um detalhe muito importante. O ROI alto demais às vezes pode enganar, porque ele pode subir quando a empresa tem muita dívida. Menos patrimônio próprio com o mesmo lucro faz o ROI parecer maior, porque ROI bom é ROI alto, com dívida controlada. Quando você vê o ROI consistente, lucro consistente, endividamento saudável, aí você começa a enxergar a qualidade de verdade. E já que a gente falou de ROI, a gente precisa falar de dívida, porque uma coisa acaba puxando a outra. Nenhuma empresa grande vive sem dívida. Dívida por si só não é problema. O problema é não conseguir pagar. Um jeito simples de olhar isso é comparar a dívida líquida com a geração de caixa da empresa. Se a empresa deve 10 bilhões, mas gera 5 bilhões por ano em caixa operacional, é uma situação. Mas agora, se ela deve 10 bilhões e gera 500 milhões, é outra história. Outra métrica que ajuda é a relação entre a dívida líquida e EBITDA. Ela mostra quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida. Quanto menor esse número, mais confortável. Mas aqui vai um ponto mais importante. Empresa saudável usa dívidas para poder crescer. Empresa frágil usa dívidas para sobreviver. E isso muda completamente o risco. Quando você junta lucro consistente, ROI saudável e dívida controlada, você começa a enxergar a estrutura. Não é a empresa sobrevivendo, é a empresa se expandindo com responsabilidade. Agora vem um ponto que quase ninguém olha com atenção, que é a geração de caixa. E aqui o nível de análise sobe, porque o lucro contábil não é o dinheiro no bolso. Lucro é o que aparece no relatório e caixa é o que realmente entrou. E existe diferença. Empresas podem mostrar o lucro no papel, mas se esse lucro não vira caixa,
alguma coisa está errada. Pode ser um aumento de estoque, pode ser um cliente demorando a pagar, pode ser um ajuste contábil. Por isso, o fluxo de caixa é tão importante. Ele mostra se o lucro está se transformando em dinheiro de verdade. E dinheiro de verdade é o que paga a dívida, é o que financia o crescimento e é o que sustenta os dividendos. Empresa que lucra, mas não gera caixa, acende um alerta. Porque no longo prazo, quem não gera caixa fica dependendo de dívidas ou precisa emitir novas ações. E quando isso acontece, a sua fatia da empresa diminui. Até aqui, se você está acompanhando e conectando esses pontos, você está analisando a empresa no nível acima da média. Mas agora a gente pode subir mais um degrau. Agora a gente entra num ponto que separa empresas comuns de empresas excepcionais. E é aqui que entra a vantagem competitiva. Porque o número bonito, qualquer empresa pode ter por um tempo. Mas o que mantém um resultado ao longo do tempo, em 10, 15, 20 anos, é a vantagem estrutural. Então a pergunta não é só se a empresa lucra hoje. A pergunta é, por que ela continuaria relevante daqui a 10 anos? O que protege esse negócio? Ela tem marca forte que permite cobrar mais? Tem custo menor que os concorrentes? Tem escala que dificulta a entrada de novos concorrentes? Tem produto difícil de ser substituído? Ou depende de algo que qualquer concorrente pode copiar amanhã? Porque se qualquer empresa consegue replicar o que ela faz com facilidade, o lucro não é sustentável. E lucro que não é sustentável não constrói patrimônio. Agora sobe um pouco mais o nível, que é olhar o setor. Setor importa e muito. Tem setor previsível, demanda constante, tem setor cíclico que depende de preços de commodities, juros ou crescimento econômico. Tem setor que cresce estruturalmente e tem setor que só reage ao ciclo. Você precisa entender se está comprando estabilidade ou volatilidade, se está comprando crescimento estrutural ou dependência de cenário favorável. E mais importante, isso combina com o seu perfil? Porque não existe um setor bom ou um setor ruim. Existe setor adequado ao tipo de risco que você está disposto a assumir. Agora vamos organizar tudo isso, porque a análise boa não é olhar um indicador solto, é seguir uma lógica, uma ordem. E eu gosto de pensar assim: primeiro, a qualidade do negócio, depois o crescimento e depois a saúde financeira. E só então você olha para o preço, porque inverter essa ordem é onde a maioria erra. Começa pelo preço, se apaixona pelo barato e só depois tenta justificar a compra. E preço sem qualidade é armadilha. Cuidado! Agora sim faz sentido falar de valuation. Como saber se a empresa está caro ou se ela está barato? Primeiro, você compara a empresa com ela mesma. Olha o histórico. Veja se o PL atual está acima da média nos últimos anos. E se tiver, se pergunte o motivo. A empresa está crescendo mais? Melhorou a sua margem? Mudou a estrutura? Ou o mercado só ficou otimista demais? Depois compara com o setor. Se ela é melhor do que os concorrentes em rentabilidade, crescimento e eficiência. É natural que o mercado pague mais por ela. Mas pagar mais não pode ser uma empolgação, precisa ter fundamento. Se o crescimento não sustenta esse preço mais alto, o risco aumenta. Valuation não é adivinhar um preço justo, é entender o quanto que você está pagando pela qualidade e pelo crescimento. E aqui vai algo que realmente separa iniciante de investidor consistente. Nunca analise um indicador isolado. O número sozinho engana. Análise de verdade é cruzar informações. Por exemplo, ROI alto com dívida controlada, com lucro crescente, com receita evoluindo. Isso não é coincidência, isso é consistência. É quando os sinais apontam na mesma direção. Agora deixa eu simplificar tudo isso num checklist bem prático. Quando você for analisar uma empresa, procure responder 5 perguntas. Primeiro, ela lucra de forma consistente? Segundo, ela cresce ao longo do tempo? Terceiro, a dívida está sob controle? Quarto, o lucro vira caixa de verdade? E quinto,
Existe alguma vantagem que protege esse negócio? Se a maioria das respostas forem positivas, aí sim faz sentido discutir o preço. Se não for, talvez você esteja tentando forçar uma boa história onde não existe um bom negócio. E guarda isso, não existe ação perfeita. Existe empresa a um preço razoável. O seu trabalho não é encontrar atalho, é separar o valor de ilusão. Quando você começa a aplicar esse processo de forma disciplinada, você para de depender de dicas. Para de comprar porque alguém te falou, para de agir só porque caiu muito e começa a investir com critério e consciência. Agora me conta aqui embaixo se você já analisa ações desse jeito ou se ainda escolhe só olhando o indicador isolado. E se esse vídeo te ajudou de verdade, se fez você enxergar a análise de ações de forma mais madura, então se inscreve no canal. Porque aqui a gente não fala de modinha, a gente fala de estratégia, de construção real de patrimônio. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Abraço!